श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् वाग्देव्यै नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações aos todos. We are continuing with our topic, Introduction to Vedantic Scriptures. Continuando com o nosso tópico, Introdução às Escrituras da Vedanta. Today, I shall try to reflect upon the three aspects of Vedanta, the process of Vedanta's methodology. Hoje eu vou abordar os três processos da metodologia da Vedanta. So, Shravana, Manana and Nididhyasana, listening, so reflecting and meditating deeply upon. São Shravana, Manana e Nididhyasana, significa ouvir as escrituras, depois refletir sobre elas profundamente e depois meditação. So many a times it has been discussed that Vedas are known as Shrutis. Muito se foi discutido de que os Vedas são chamados de Shrutis. Because these Vedic mantras are heard. Porque os mantras védicos são ouvidos. These mantras are heard by the rishis in their depths of mystical experience. Eles ouvem esses mantras na profundeza da experiência espiritual. So these mantras in the sound form already exist. Esses mantras já existem na forma de som. The scriptures declare that the supreme reality manifested as the Shabda Brahman. As escrituras declaram que a realidade suprema se manifesta na forma de Shabda Brahma. Shabda Brahma means the first manifestation of God in the form of sound. A primeira manifestação de Deus na forma de som. This Vedas, Vedic mantras are known as Shabda Brahman. Por isso os mantras védicos são conhecidos como Shabda Brahman. So why the mantras of the Vedas are called as Apaurishaya, not created by men. E os mantras dos Vedas não foram criados por nenhum ser humano. The sound form in the form of mantras is the expression of God. São expressões de Deus. O som a expressão de Deus através do som. And the rishis, in their depth of mystical experience, they hear these mantras. Os sábios, os rishis, eles ouvem esses mantras na profundeza da experiência espiritual. So Vedic mantras are, since they heard them, which already exist as the God in sound form, they are called as Shrutis. Uma vez que eles ouvem aqueles mantras na forma de som, por isso esses mantras são chamados de Shrutis. And also, second reason is Vedas have always been transmitted to the next generation through the word of mouth. Outra razão é que os Vedas sempre foram transmitidos para gerações posteriores na forma oral. The disciples
learning them after hearing from their teachers uttered. Os discípulos iam passando sucessivamente depois de ouvirem de seus mestres. Since this sound formula, sound form of knowledge known as mantras already exist, Uma vez que essas formas sonoras de conhecimento na forma do mantra já existem, they are heard they are heard in the mystical experiences of the rishis. eles são ouvidos nas experiências místicas dos rishis. So why this tradition of transmitting through the hearing continues. Por isso, essa tradição de transmitir-se os mantras na forma oral continua. So even if a person is to be initiated, it is through the hearing the process is being the sound formula is transmitted, which is called as mantra diksha. Na iniciação também ocorre a mesma coisa, a transmissão do mantra, chamado mantra diksha. Because this mantra is a sound formula which already exists. E o mantra é como uma fórmula que já existe. The mantra is in itself known as the sound form of God, sound in God, sound form of God. O mantra é conhecido como a fórmula de Deus na forma do som. Means God in the sound way, in the sound form. Deus na forma do som. So why even mantra diksha becomes effective only through the hearing. Por isso, o mantra diksha, ou a iniciação, torna-se efetiva pelo processo de ouvir o mantra. So why hearing is given so much importance. Por isso, o ato de ouvir é dado tanta importância. So the Vedas are called as the Shrutis. Os Vedas são conhecidos como Shrutis. So the Upanishads, which is the last portion of the Vedas, contains the entire essence of the Vedas. Os Upanishads, que são a última parte dos Vedas, contêm a essência de todos os Vedas. All the ideas contained in the earlier portion of the Veda, Todas as ideias contidas nas partes anteriores dos Vedas, all the ritualistic portions contained in the Vedas, a parte ritualística, por exemplo, and also the later portions of the philosophical speculations of that supreme reality known as Upanishadic teachings, e os Upanishads, que são especulações filosóficas sobre a realidade suprema, the goal of all these mantras is only to lead us to the realization of that highest truth. a meta de todos esses mantras é nos fazer realizar aquela verdade mais elevada. What is the goal of all these mantras in the Vedas? It is to make us realize that highest truth. A meta, então, é fazer-nos realizar aquela verdade. What is this highest truth? How does the scriptures define it? Como as escrituras definem essa verdade suprema? So to sum up, it is like this. Jivo brahmaiva naparaha. The individual self, the Atman, the supreme self, Brahman, are identical. O ser individual e o ser supremo são idênticos. So the highest truth is defined as the individual self and the supreme self are identical. Essa é a verdade suprema. O ser individual e o ser supremo são idênticos. The purpose of all the mantras in the Vedas is to make us realize that the individual self is identical with the supreme self. O propósito dos mantras védicos, então, é nos fazer realizar que nós somos idênticos ao Ser Supremo. So when we reflect upon this goal, we can say that Upanishads teach us to understand who we really are in our essence. Os Upanishads nos ensinam, então, a fazer-nos perceber que nós somos em nossa verdadeira essência. Second, Upanishad teaches what is the reality of this universe. Os Upanishads ensinam também qual é a realidade deste universo. Upanishads also point out the nature of that supreme reality. What is that supreme reality known as Brahman? Também fala a natureza daquela realidade suprema conhecida como Brahman. It guides us also to realize this truth for oneself. Para realizar essa verdade. It is universal in its application and is equally relevant to all human beings. Os Upanishads têm a natureza universal e ele é relevante a todos os seres humanos. Universal means irrespective of country, culture, belief or background. Universal significa que ele é independente se a pessoa da casta que a pessoa pertence, da raça, do país. So naturally a question arises, what is the effect of this highest spiritual realization? Surge questionamento sempre, qual é o efeito de se obter essa realização? So the scriptures declare that upon this realization, one transcends all sorrows and sufferings. As escrituras mencionam que se transcende todos os sofrimentos. It says,
Atyantika dukkha nivriti. One transcends once for all the sorrows and sufferings. Se transcende, a pessoa transcende todos os sofrimentos. And he attains Paramananda Prapti, attains supreme bliss. E alcança uma felicidade superior. So this does not mean that all the problems in the life will suddenly disappear. Isso não significa que todos os problemas da vida cotidiana desaparecerão. But it means that they will no longer have the negative effect on our life, Mas eles não mais terão um efeito negativo em nossas vidas, which lives in a state of positivity and enduring peace and joy. vivendo-se então num estado de positividade e paz. Upanishads, while teaching, it employs a well-structured and logical, consistent process in teaching, Os Upanishads possuem uma abordagem muito lógica. which takes us step by step to understand that reality. E leva o aspirante passo a passo para entender a And verdade. every step being completely verifiable in our own experience. Podemos verificar nossa própria experiência. So Upanishads declare there is no need to believe anything without validation. Os Upanishads falam que a gente não precisa acreditar em nada sem provas. So if the Upanishads themselves declare if it is not valid, reject them. Se você não tem prova de alguma coisa, rejeite. There is no question of belief in the Upanishadic teachings. Não há uma questão apenas de acreditar cegamente nos ensinamentos. So these validate our own experience with the Upanishadic teachings. Nós temos que validar as nossas próprias experiências de acordo com os ensinamentos. So Vedanta highly is favorable to the modern scientific mind. A Vedanta, então, é favorável à mente moderna científica. As you all know, the teachings of the Upanishads is known as Vedanta. Os Upanishads também são conhecidos como Vedanta. The word used for that supreme reality in the Upanishads is known as Brahman. Aquela realidade suprema é conhecida como Brahma nos Upanishads. So Vedanta uses two ways to describe about Brahman. A Vedanta tenta descrever Brahma de duas maneiras. So Brahman, that supreme reality, what it is, to point to it uses two ways of pointing. Para tentar descrever, ele usa duas maneiras para se apontar àquela realidade. One is called as Swarupa Lakshana, which points out its essential characteristic. Uma delas é uma que o senhor me falou, que aponta para a sua característica essencial. Second way of pointing to the supreme reality is called as Tatastha Lakshana, which is secondary characteristics, also known as accidental characteristic, indirect way. A outra maneira de se conhecer a respeito de Brahma é de maneira indireta. So one is direct way of pointing, another is indirect way of pointing. Então, é uma maneira direta e indireta de se apontar para aquela realidade. According to classical Advaita Vedanta, the Swarupa Lakshana, the essential characteristic of Brahman is Satchidananda Swarupa, absolute existence, absolute consciousness and absolute bliss. Uma dessas abordagens, então, diz que Brahman é Satchidananda, é a existência, a consciência e a felicidade absolutas. So when we say the Brahman's nature is Satchidananda, it is the Swarupa Lakshana, the essential characteristic is being pointed out. Aí então se aponta a característica essencial de Brahma, que é Satchidananda. When we say that the Brahman is responsible, is the source for all this creation, preservation and dissolution of this world, these are known as the secondary characteristic or as accidental characteristic. Uma outra característica que chamam também de secundária a respeito de Brahma é que ele é aquele que cria, aquele que mantém, aquele que transforma o universo. So whenever we say there is a creator existing who created this universe, created this all being, this is the secondary characteristics which we are using. Sempre que dizemos que existe, que Deus, Brahman é o Criador, é uma característica secundária. So when we say Brahman is Satchidananda Swarupa, it is the primary characteristic, essential characteristic of the Brahman to Mas point out. a característica essencial é Satchidananda. An example to make this idea will clear. Para dar um exemplo, para clarear essa ideia, Suppose there are two ways to indicate any object which exists. existem duas maneiras de você indicar qualquer objeto. Suppose to indicate there is a house of a person known as Devadatta. Por exemplo, existe a casa de uma pessoa, que essa pessoa é chamada Devadatta. So we can say
the house of Devadatta which exists there is built of bricks, tiled roofing and green in color. Podemos dizer, por exemplo, que a casa do Devadatta é construída de tijolos, tem telhado e ela possui a cor verde. So here we are directly describing the nature of the house which is pointed out. Aqui nós estamos descrevendo diretamente como que é a casa do Devadatta. So it means it is built of bricks, it has got a roofed tile and is green in color. When we say this, we are directly pointing to the nature of the Devadatta's house. Quando dizemos que a casa é construída de tijolos, tem telhado e é verde, estamos apontando para a natureza, a característica direta da casa do Devadatta. So this is known as Swarupa Lakshana, essential characteristic. Essa é conhecida como Swarupa Lakshana, que é a característica essencial da casa. Another way to point out to the house is in the direction where it is located. Outra maneira de se descrever a casa é na direção em que ela está localizada. Like telling that there exists a mango tree. Can you see it? And the branch pointing to it points to a house. That house belongs to Devadatta. Por exemplo, ele de maneira indireta ele fala: você pode ver aquela mangueira? Tem um galho daquela árvore que está apontando para a casa do Devadatta. Here, the house itself is not pointed out. Here, pointed out is mango, and mango its tree where it is pointing to. Aqui não está se falando a respeito da casa do Devadatta diretamente, mas se está se apontando para a mangueira e a mangueira está apontando para a casa do Devadatta. We are pointing to the Devadatta's house indirectly. Então está se apontando de forma indireta, Through the characteristics of the mango tree. através das características da mangueira. So, in this way of pointing to the house of the Devadatta indirectly is known as Tatastha Lakshana. Então essa maneira de se apontar para a casa do Devadatta de forma indireta é conhecido como Tatastava Lakshana. It is to be noted that nothing here is to do with the object described, Deve-se notar aqui que nada tem a ver com o objeto que foi descrito, which helps the locating or recognizing of the Devadatta's house. que ajuda a localizar a casa do Devadatta. The description of the mango tree is not the description of the house. A descrição da mangueira não é a descrição da casa em si. So, in this way, we can say that one is direct way of pointing, another is the indirect way of pointing. Então existe uma maneira direta de se apontar para a casa, outra maneira é a maneira indireta. So, whenever we say that a tree exists, we are pointing that a tree exists because of the seed. Toda vez que dizemos que a árvore existe, a árvore existe por causa da semente. Through the effect, we try to understand the cause, which is the seed. Tentamos entender a causa através do efeito. O efeito é a semente. So, this is indirect way of knowing Tatastha Lakshana. É uma maneira indireta, então, de se conhecer o objeto. When we directly say that the seed itself has manifested as the tree, we are directly pointing to the potential nature of the seed. Quando dizemos que a semente se manifestou na árvore, queremos dizer, então, que a respeito da natureza potencial da semente. The nature of the cause, when it is described, it is called as Swarupa Lakshana, essential characteristic. Swarupa Lakshana é a causa essencial. So, when through the effect a cause is pointed out, it is called as indirect way of pointing. Can you repeat, man? So, when we point to a cause through the effect, Quando apontamos para uma causa através do efeito, so it is known as the Tatastha Lakshana, indirect way. essa é a maneira indireta. Similarly, when that supreme reality is called as Satchidananda, we are pointing to the essential characteristic.
Quando dizemos então Satchidananda, estamos apontando para a característica essencial. When we say that the Brahman is responsible for this creation, preservation and dissolution, we are pointing to its nature indirectly. Quando dizemos que Brahma é responsável pelo processo de criação, preservação e dissolução do universo, estamos apontando para a sua característica de forma indireta. So Swarupa Lakshana, the essential characteristic of that supreme reality is Satchidananda. Mas a característica essencial daquela realidade suprema é Satchidananda. So what is this Satchidananda? It is the basis of all that exists, O que é Satchidananda? É a base de tudo o que existe. by knowing which everything else is known. Uma vez que se conheça essa base, todo o resto é conhecido. And to know that supreme reality, the scriptures use 3 pointers. Para conhecer essa realidade suprema, as escrituras usam 3 métodos para se apontar So para ela. one pointer is known as Sat. It is called as eternal existence. Um deles é Sat, que é a existência eterna. Second is eternal consciousness, known as Chit. O outro é Chit, que é a consciência eterna. Third one is known as Ananda, eternal bliss. E Ananda, que é a felicidade eterna. These are its essential nature. Essas são constituem a natureza essencial de Brahma. In the ultimate analysis, they are not different from one another. Em última análise, essas 3 coisas descritas não são diferentes. So the indirect way of pointing to this is that supreme reality is the cause of the creation, preservation and dissolution of the world. Uma maneira indireta, como já dissemos, de representar Brahma é dizer que ele é responsável pelo processo de criação, manutenção e dissolução. In this way, that supreme reality is pointed in 2 ways. Então, essa realidade suprema pode-se apontar para ela, descrevê-la de 2 maneiras. So, the primary texts of Vedanta, as discussed in the earlier class, they are 3. Authoritative texts are 3. Os textos primordiais da Vedanta, que são a autoridade, são 3. They form the foundation of the Vedanta. Eles formam a fundação da Vedanta. What are they? The first one is the Upanishads. O primeiro deles são os Upanishads. Second is Brahma Sutra. Third is Bhagavad Gita. O segundo são os Brahma Sutras e terceiro Bhagavad Gita. These 3 are the authoritative texts on Vedanta. Esses são os textos que são a autoridade sobre a Vedanta. Upanishads are known as Shruti Prasthana because they are transmitted through hearing. Os Upanishads são conhecidos como Shruti Prasthana porque eles são transmitidos de forma oral. Brahma Sutra is known as Nyaya Prasthana, which logically explains. Brahma Sutras são conhecidos como Nyaya Prasthana porque explicam de maneira mais lógica. Bhagavad Gita is known as Smriti Prasthana because it forms a part of the Mahabharata. Bhagavad Gita é conhecido como Smriti Prasthana porque forma uma parte do Mahabharata. Though it becomes a part of the Mahabharata, the essential teachings of the Bhagavad Gita is Upanishadic. So why it is given the state of the Upanishads. Embora seja parte do Mahabharata, o Bhagavad Gita tem o mesmo status dos Upanishads, porque a sua essência são os Upanishads. So these 3 texts become the authoritative text on Vedanta. Esses 3 textos, então, são a autoridade da Vedanta. So there are many other explanatory texts Existem vários outros textos que explicam também a Vedanta, which are written by various Vedantic philosophers, escritos por vários outros filósofos vedânticos, like Adi Shankaracharya, Vidyaranya and many others. como Shri Shankaracharya, Vidyaranya e outros. They have done excellent job of making understanding Vedanta very easy. Eles fizeram um trabalho muito bom para se entender a Vedanta de forma mais fácil, Because they explain the Vedantic ideas very systematically. porque explicam as ideias da Vedanta de forma mais sistemática. These kind of explanatory texts are known as Prakarana Granthas. Esses textos explicatórios da Vedanta são conhecidos como Prakarana Granthas, Like Tattva Bodha, Atma Bodha, Aparokshanubhuti, Drigdrishya Viveka and many others are there which are explanatory texts. São esses que o Swami mencionou, que são textos explicativos. So those who cannot directly understand the teachings of the Upanishads, these primary texts will help us in understanding these authoritative texts better.
Aqueles que não conseguem entender os Upanishads de forma direta, esses textos explicatórios ajudam nesse entendimento. There are also other auxiliary texts of Vedanta which are known as Vedantic classics. Existem outros textos auxiliares de Vedanta que são chamados como clássicos da Vedanta. So like Astavakra Samhita, Avaduta Gita, Yoga Vasishta and Adhyatma Ramayana. So these texts also contain the essence of the Vedantic teachings. Esses textos também têm a essência do ensinamento vedântico. So now coming to the practical aspects of the Vedanta. Voltando-nos agora para o aspecto mais prático da Vedanta, How these are to be practiced is through the process of 4 yogas. como isso tudo deve ser praticado? É através de um processo das 4 yogas. So in the scriptures, in the primary place itself, it declares that you are the divine reality. Em primeiro lugar, as escrituras já declaram que nós somos aquela realidade suprema. You are that Atman. You don't need to do anything Nós somos já o Atman, because you are already that, scriptures declare. porque nós já somos o Atman. Então nós não precisamos buscar o Atman, uma vez que nós já somos o Atman. But the issue is we do not know who we really are because of ignorance. Mas a questão principal é que nós não sabemos quem nós somos por causa da ignorância. Because of this ignorance, we suffer and encounter sorrows. Por causa dessa ignorância é que existe o nosso sofrimento. So this practical Vedanta is all about removing our wrong understanding, the ignorance. A Vedanta, de sua forma prática, então, tem a ver com remover a nossa ignorância. We take ourselves to be something else. Nós nos tomamos como sendo algo diferente do que realmente somos. So through the process of purification of the mind, the reality can shine forth within. Pelo processo da purificação mental, a realidade pode brilhar dentro de nós. Just as there are many ways of getting to the top of the mountain, Assim como existem diversas maneiras de se alcançar o topo de uma montanha, similarly, there are many ways to reach to this self-realization. existem também diversas maneiras de alcançar essa realização espiritual. Still, the top of the mountain goal is same for all, though there are many ways. Embora o topo da montanha seja a meta comum a todos, existem diversas maneiras de se chegar lá. Similarly, the supreme reality of our attainment is same for all, though we travel by different ways. Da mesma maneira, a realidade suprema é a mesma para todos, embora nós estejamos viajando para ela através de diferentes caminhos. All these different ways can be categorized into 4 types of practices. Todos os diferentes caminhos para a realidade podem ser categorizados e, de forma geral, em 4 principais práticas, Depending upon the nature of our mind. dependendo da natureza da nossa própria mente. Each of these 4 practices are known as yogas. Cada uma dessas 4 práticas principais são conhecidas como yogas, Because our mind has got 4 types of powerful faculties. porque existem em nossa mente 4 tipos de faculdades. One of the powerful faculty of the human mind is intellect. Uma faculdade, um poder da mente humana, 4 poderes da mente humana. Um desses poderes é o intelecto. Second is emotion. O segundo é a emoção. Third is the power of the will to concentrate. O terceiro é o poder da vontade para fazer a Fourth concentração. is the power to work, to do the action. O quarto é o poder de agir, de trabalhar. Depending upon this nature of the human nature, there are 4 practices. Dependendo da natureza humana, existem 4 práticas. The best of the practice is to combine all these yogas together and to attain that reality. Mas o melhor caminho é combinar essas 4 práticas para alcançar a realidade. Combining these 4 yogas will result in the holistic spiritual growth of the person. Combinando essas 4 yogas resultará um crescimento holístico da pessoa. The practice of discrimination through right knowledge is known as Jnana Yoga. A prática do discernimento, do conhecimento correto, é conhecido como Jnana Yoga. The practice of directing or purifying our emotions is known as path of devotion, known as Bhakti O Yoga. processo de purificar as nossas emoções é conhecido como Bhakti Yoga. The practice of withdrawing our will and concentrating within is known as the path of the concentration, known as Raja Yoga. O caminho de recolher a nossa vontade e concentrar dentro de nós mesmos é conhecido como o caminho da Raja Yoga. The practice of work through the selfless service is known as the path of action, known as Karma Yoga. O caminho da ação, do trabalho,
dirigindo as nossas ações de forma abnegada, é conhecido como Karma Yoga. Combining these 4 yogas within oneself, when one achieves the purity of the mind, Combinando essas 4 yogas dentro de nós mesmos, quando se alcança a purificação mental, the reality shines within. essa realidade brilha dentro de nós. This combining of the 4 yogas is known as practical yoga Vedanta. Essa combinação das 4 yogas é que é conhecido como Vedanta prática. So, as in every philosophy, the question of reincarnation is also addressed in the Upanishads, in these Vedantic teachings. Assim como em cada filosofia, a questão da reencarnação também é discutida nesse ensinamento da Vedanta. A question which naturally arises in our mind is, what happens in death if we don't achieve liberation? Uma questão que surge naturalmente em nossas mentes é o que acontece na hora da morte quando a gente não alcança a liberação. Vedanta says, when a person dies, only the physical body dies. A Vedanta afirma que quando uma pessoa morre, é apenas o corpo físico que morre. The subtle body which contains the person's mental impression continues even after the death. O corpo sutil que contém a essência da pessoa continua após a morte. The death, when we say, it is the discarding of the gross body. A morte é apenas a morte do corpo físico. The person continues to live in the subtle body. O indivíduo continua a viver com o seu corpo sutil. When we say a person is reborn, it means he has taken a new physical body accompanied by the old mental impressions. Quando se diz que uma pessoa reencarnou, isso quer dizer que ela adquiriu um novo corpo humano, mas manteve todas as suas impressões do passado. It is the marks of the previous lives that is born again in a new body. São as impressões, as marcas dos nascimentos passados que são nascidas novamente num corpo humano. So when he is born in a new body, when the environment is favorable, all the previous tendencies manifest again within the life. Quando a pessoa reencarna e está num ambiente favorável, todas as tendências anteriores começam a se manifestar na vida. So we can very clearly see a boy who is born, when he comes to around 8 or 9, he is able to play the piano so fast. Por exemplo, um menino que nasceu e depois, quando tinha 9 anos, conseguia já tocar o piano de forma muito rápida. So to play an instrument in an expert way, one takes many years of learning. Para tocar um instrumento de forma profissional, geralmente se leva muitos anos de aprendizado. But when a boy comes to a right age and at a favorable condition, he start playing like an expert. Mas uma criança, quando alcança uma certa idade, já começa a tocar como um profissional. For some, it takes many years to attain that perfection. Enquanto para outros levam vários anos para alcançar aquela perfeição. While for this small boy who is around 10 years old, he is able to play so fast. How did this capacity arise? Como esse menino obteve essa capacidade de tocar tão rápido? The Vedanta explains, these are all the old impressions which was already inherent within his mind. A Vedanta explica que são impressões que já estavam inerentes na mente daquela pessoa. When the environment is favorable, the tendencies of this previous life manifested again in this new life. Quando o ambiente se torna favorável, as tendências das vidas prévias se manifestam na nossa vida atual. So this cycle of birth, death and rebirth is known as the law of karma. Esse ciclo de nascimento, morte e renascimento faz parte da lei do karma. Fortunately, this process does not go on forever. Esse processo não segue eternamente. When we attain the self-realization, the law of karma is transcended. Quando se alcança a realização do Ser Supremo, a lei do karma é transcendida. So because the law of karma applies only in the realm of body-mind complexity. Porque a lei do karma se aplica apenas no reino do complexo corpo e mente. The self relinquishes its identity with this body and mind. O ser, então, ele abandona a sua identidade com o complexo corpo e mente. And regains its original freedom, perfection and bliss. E reconquista a sua liberdade, perfeição e felicidade que são originais. So why this disidentification of the body and mind is always taught
in the Vedantic tradition. Então, a tradição vedântica sempre ensina esse caminho de parar de nos identificar com o corpo e com a mente. So, what is the methodology of Vedantic teaching? Qual é a metodologia do ensinamento vedântico? How the self relinquishes its identification with the body and mind? Como se perde essa identificação com corpo e mente? How does it attain its reality? Como se alcança a realidade? Which means the experience of that Brahman. A experiência de Brahman. It is through the process called as neti neti, not this, not this. É um processo conhecido como neti-neti, ou não isso, não isso. This method discards everything that is not the self. Esse método é através da eliminação ou descarte de tudo aquilo que não é o ser. So disidentifying everything which is objective in nature. Disidentify. Cessar a identificação com tudo que é. So everything objective in nature, it disidentifies. Cessar a identificação com tudo aquilo que tem a natureza objetiva. Finally, the self becomes identical with the Brahman Supreme Self. Finalmente, ocorre a identificação com o Ser Supremo. So here again this Swarupa Lakshana comes. Means the essential characteristic is referred to. Aqui novamente vem a essência, a característica essencial de Brahman, Swarupa Lakshana. So contrary to this essential characteristic of Satchidananda, everything objective, everything transitory is rejected. Contrário a essa natureza essencial Satchidananda, tudo aquilo que é objetivo, que é transitório, é rejeitado. So finally, reaffirming the natural nature of the self, which is Satchidananda, it recognizes its totality. E finalmente, após a realização, a Brahma é reafirmado e toda a sua totalidade é reconhecida. How is this done? In the Brihadaranyaka Upanishad, there is a pointing to this methodology. O Brihadaranyaka Upanishad diz como é a metodologia para isso acontecer. Where the sage Yajnavalkya teaches to his dear wife known as Maitreyi. Lá existe um sábio Yajnavalkya que ensina para a sua esposa Maitreyi. Who teaches the path of the spirituality of attaining that reality. Ele ensina para ela o caminho para alcançar aquela realidade suprema. Where sage Valkya declares to his wife Maitreyi like this. Ele declara para a esposa dele da seguinte maneira: Atma va are drashtavyah, shotavyah, mantavyah, nididhyasitavyah Maitreyi. Atma va are drashtavyah, shotavyah, mantavyah, nididhyasitavyah Maitreyi. Atmani kalvare drushte, shute, mate, vignate, idam sarvam viditam. This is from the 4th chapter, 5th section, 6th verse of Brihadaranyaka Upanishad. Okay. 4th, okay. So, here Yajnavalkya is telling Maitreyi, my dear wife Maitreyi, the self should be realized. Aqui, Yajnavalkya está falando para a esposa dele, Maitreyi, o self, o ser, deve ser realizado. First, it should be heard of. Mas antes de tudo, ele deve se ouvir sobre ele. Then, it should be reflected upon. Depois deve ocorrer uma reflexão. Finally, it should be meditated upon. Finalmente, deve se meditar sobre ele. Through this process, when the self is realized, através desse processo, quando o ser é realizado, by being heard, by being reflected and meditated upon, ao ouvir, refletir e meditar sobre ele, everything what is to be known is known. Será conhecido tudo aquilo que deve ser conhecido. So first here we have to note that Atmavare drashtavyah. First it should be realized. Yajnavalkya is telling. Realize the self. A commandment is there. Então ele fala para ela, realize o ser. Existe um comando. So one who does not understand this point, the methodology is next told. First, if you don't realize directly through the word of the teacher, then it should be heard of it. Se a pessoa não tem a realização direta pela palavra do mestre, então deve ocorrer um outro processo. Because a teacher who is realized is directly telling the truth. You are the divine reality. Um mestre realizado, por exemplo, está dizendo diretamente para o discípulo, você é aquela realidade suprema. Through this word, when we don't realize. Mas quando nós não temos essa realização através apenas da palavra, because
ignorance still exists in us. porque existe ainda em nós ainda a ignorância. Then he says, the nature of the Atman is to be heard upon. Então, se a pessoa não realizar diretamente, ela deve ouvir sobre a natureza do Atman. Even after hearing, if you do not realize about it, hearing about the nature of the Atman, if you don't realize, if still doubts persist, then it should be reflected upon. Ao ouvir sobre a natureza do Atman, se ainda não ocorrer a realização, então deve-se fazer uma reflexão. So if you don't, even after reflection, if you do not, if intellect only clears, if it does not result in realization, then it should be deeply meditated. Mesmo após essa reflexão, se o intelecto ainda não realizar, deve-se ocorrer então a meditação. So this process is known as Shravana, Manana and Nididhyasana. Esse processo é conhecido como Shravana, Manana e Nididhyasana. So the self is realized through these three processes. O ser é realizado através desse processo triplo. First is Shravana, by being first heard from the teacher and the scriptures. Shravana, ouvir primeiramente do mestre e das escrituras. After hearing, one should reflect upon. This is the second process, which is discussed through argument and reasoning. Depois de ouvir, deve-se refletir através de argumentos e raciocínio. The second step is known as Manana. Manana. The third step is known as Nididhyasana. Literally, it should be realized. O terceiro passo é conhecido como Nididhyasana. Literalmente é algo que deve ser realizado. So finally understanding that it is such and not otherwise. Se entendendo então a verdadeira natureza. So when this happens, this Nididhyasana happens, matures, what happens to the man? He realizes his own real nature, the self. Quando acontece o amadurecimento dessa prática do Nididhyasana, ocorre a realização do ser. When this self is known, everything else is known. Quando há a realização do ser, a pessoa obtém um conhecimento de tudo. So why Yajnavalkya is saying to the Maitreyi, when the self is known, everything else is known. O Yajnavalkya está dizendo para Maitreya exatamente isso. Quando se conhece o self, o ser, todo o resto é conhecido. So the three direct disciplines prescribed for getting the knowledge of this Atman and Brahman's identity is through Shravana, Manana and Nididhyasana. Então é esse processo para alcançar essa realização da identidade do ser individual com o ser supremo é através do Shravana, Manana, Nididhyasana. So Shravana means the Upanishadic teachings. One should hear to the Upanishadic teachings. Shravana deve-se ouvir a respeito dos ensinamentos dos Upanishads. The Shravana Grantha, Shravana books are known as Upanishadic teachings. Shravana Grantha são os livros dos Upanishads. Okay. Manana Grantha, which is to be reflected upon. What are the books which assist? It is the Brahma Sutra. Brahma Sutra is the Manana Grantha. Os Brahma Sutras são conhecidos como Manana Grantha. The third book, which is to be deeply reflected upon, which is known as the Nididhyasana Grantha, is the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é conhecido como Nididhyasana Grantha, é algo para se refletir profundamente. So Upanishads are to be heard. Deve-se ouvir os Upanishads. Brahma Sutras are to be studied to clear our intellect, the reasoning through arguments. Os Brahma Sutras são utilizados para se clarificar o intelecto através dos argumentos. And Bhagavad Gita is to be deeply meditated upon, finally, which results in realization. E Bhagavad Gita deve se meditar profundamente nos versos. So now, Shravana means listening to the Upanishadic teachings. Shravana é ouvir os ensinamentos dos Upanishads. So these three terms I shall try to explain a little bit more. Vou tentar explicar um pouco mais a respeito disso. So this Shravana is derived from the root known as stu, which means to hear. Shravana é derivada da raiz sânscrita que significa ouvir. So the hearing, studying, up to the understanding of the meaning of the words and sentences is known as Shravana. Ouvir até conseguir entender o significado da palavra, isso é conhecido como Shravana. So, in its technical sense, Shravana includes not only hearing, but also studying. Em seu termo técnico, Shravana não inclui apenas ouvir, mas estudar. Till you know the meaning of the word and meaning of the sentence. Até que você conheça o significado da palavra e da sentença. So, second is Manana, which is known as reflection.
O segundo é Mananá, que é conhecido como a reflexão. This is the second discipline which is to be practiced. É a segunda disciplina a ser praticada. What is this manana? It is constant thinking of the nature of the Brahman. O que é Mananá? Significa pensar constantemente a respeito da natureza de Brahman. Because we have heard from our teacher, from the scriptures, the nature of the Atman through Shravanam. Nós ouvimos das escrituras a natureza do Atman através do Shravana. Then we strengthened that hearing through logical application. Então nós fortificamos aquilo que nós ouvimos pela aplicação lógica. So our intellects matches with that hearing through the logical process. Nosso intelecto, então, ele, através do processo lógico, ele entra num acordo. It is in consonance with the purport of the Vedantic teachings. Ele entra num acordo com os ensinamentos da Vedanta. So this word manana comes from the root known as man, which means to think. Mananá vem da raiz sânscrita man, que significa pensar. To think is to understand intelligently. Pensar significa entender de forma inteligente. So to understand intelligently, we must use our own reason. Para entender de forma inteligente, deve-se usar a nossa própria razão. Use our common sense. Usar o senso comum. And see whether something which we try to understand is in conformity, is in agreement with the reason and experience. What I have heard, is it in agreement with the reason and experience? Aquilo que eu ouvi está de acordo com o raciocínio e a experiência? What I have heard, does it match with the proper reasoning? Aquilo que eu ouvi está de acordo com a razão? What I have heard, has it been turned out into experience in some saint's life? Aquilo que eu ouvi está de acordo com a experiência? So this is known as understanding intelligently. Isso é conhecido como entender de forma inteligente. It means that whenever we hear something from somebody, we need to test it. Ou seja, toda vez que nós ouvimos algo de alguém, nós devemos testar aquilo. How to test? In the light of reason and experience. Como testar? Se testa na luz da razão e da experiência. Similarly, when we hear the scriptures, shrutis, we have to test it intelligently. Da mesma maneira, quando ouvimos as escrituras, devemos testá-las de forma inteligente. For this, we use our reason and common sense. Por isso, usamos a nossa razão e bom senso. We test it in the light of reason and experience. Testando na luz da razão e da experiência. When the contradictions arise, they have to be resolved. Quando surgem contradições, elas devem ser resolvidas. Each statement of the Shruti has to be given its due place. Cada afirmação da escritura deve ser abordado de uma maneira singular. In the order of its importance. Na ordem da sua importância. This process of intelligently understanding the teachings of the scriptures in the light of reason. Esse processo de entender as escrituras de forma inteligente, usando a razão, with common sense and experience, is known as manana. Usando a razão, o bom senso e a experiência, isso é conhecido como mananá. So the process begins with first hearing about the Upanishads. O processo então inicia-se ouvindo sobre os Upanishads. After this, the disciple feels difficulty in correct understanding. Depois disso, o discípulo surgem dificuldades para entender corretamente. Correct understanding of the spirit of the scriptures. Do espírito das escrituras. And about the relative importance of its teachings. E a importância dos seus ensinamentos. So finally, it should conclude in the working faith in the truth. Finalmente deve-se concluir em uma fé, deve-se alcançar uma fé sobre a verdade da Escritura. Clearing all our confusion and doubts. Isso clarificará a nossa confusão, nossas dúvidas. When intellect becomes clear of doubts, a force naturally comes within. Quando o intelecto se livra das dúvidas, surge naturalmente uma força de dentro. So working faith, when I mean, it means a sufficient faith which makes the disciple to put the teachings into practice. Quando eu menciono fé, significa uma fé que faz o discípulo colocar em prática. When the intellect becomes clear, it naturally results in the practice. Quando o intelecto se clarifica, naturalmente ele resulta na prática. And the person involves in the experimentation of the teachings. E a pessoa se envolve na experimentação daquilo que foi ensinado. When he experiments the teachings and results in and this teachings gives results.
Quando ele parte para esse processo de experimentação e isso traz resultados, this brings a strong conviction within him. isso traz dentro dele uma forte convicção. Conviction based on the actual experience. É uma convicção que é baseada numa experiência real. So reason is thus made use for only purpose of understanding the Shrutis. Então a razão foi usada aí com o único propósito de se entender as escrituras. And this reason, very important point, and this reason always should be used in support of the scriptures. E a razão deve ser usada sempre dando um suporte às escrituras. And not against the scriptural teachings. E não contra os ensinamentos das escrituras. Our reason should try to understand the purport of the scriptural teachings. Nossa faculdade da razão deve procurar entender o propósito dos ensinamentos das escrituras. And not against it. E não ir contra elas. Because scriptural teachings are based on the experience. Porque os ensinamentos das escrituras são baseados nas experiências espirituais. So Shravana means listening to the Upanishadic teachings. Então, Shravana significa ouvir os ensinamentos dos Upanishads. Manana means understanding these Upanishadic teachings in the light of reason. Manana significa entender esses ensinamentos na luz da razão. In the light of common sense, in the light of experience. Na luz do bom senso e na luz da experiência. When the intellect becomes clear, it naturally turns out in experimentation of his teachings. Quando o intelecto se clarifica, naturalmente ele parte para uma experimentação do ensinamento. So, the final part is about the experimentation, which is known as the Nididhyasana. A última parte, que é conhecida como a experimentação, é conhecida como Nididhyasana. So, Nididhyasana is a special term used in Vedanta to mean meditation. Nididhyasana é um termo especial usado na Vedanta que significa, em realidade, meditação. This is defined as stream of ideas of the same kind which thinks about the nature of Brahman. É definido como um fluxo de ideias do mesmo tipo que refletem a respeito de Brahman. To the exclusion of all other ideas. A exclusão de todas as outras ideias. Including the ideas about one's own body. Incluindo as ideias a respeito do nosso próprio corpo. Ultimately, deeply, profoundly meditating upon the nature of the Brahman, it leads to the profound absorption, total absorption known as Samadhi. Meditando-se então profundamente sobre a natureza de Brahman, isso leva a uma absorção profunda conhecida como Samadhi. So, Nididhyasana means Nidivat Dhyasana. Nidhi means treasure. Nidhi significa tesouro. So, Dhyasa means meditating upon. Dhyasa significa meditar. For example, if a robber is there, he comes to know that next to his house there is a gold hidden. Suponha que um ladrão, ele venha a saber que do lado da casa dele tem ouro escondido. So this robber continuously meditates upon that gold. When I will have it? Esse ladrão fica meditando, quando que eu vou conseguir aquele ouro? When my neighbor will go away? When the deep night will come? When I will break the key and when I will take that gold? Quando eu vou conseguir alcançar aquele ouro? In this way, he completely meditates upon this gold. Ele fica então meditando sobre aquele ouro. Nidivat dhyasa, like a robber meditating on the gold to steal it. Então ele dá esse símile, né, como um ladrão meditando no ouro que ele quer roubar. So Nididhyasana comes from the root word known as dhyanam, which means meditate. Nididhyasana vem da raiz dhyana, que significa meditar. It means constant and continuous thinking on the spiritual truth. Pensar constantemente sobre a verdade espiritual, which have been found reasonable. Que foi descoberta como sendo algo reasonable, because we have already completed manana process of reasonable, reason, which is reasonably acceptable. Através da razão, ela foi aceitada porque ela faz sentido. Because all the doubts in the intellect has been cleared out in the manana process. Porque todas as dúvidas do intelecto foram clarificadas pelo processo de manana. So now he constantly and continuously meditates upon the spiritual truth. Agora então a pessoa alcança o processo de meditar continuamente sobre a verdade espiritual. So to make this truth part and parcel of his own life into realization.
de forma a tornar essa verdade uma parte de si mesmo, to bring them into our direct experience. trazer em uma experiência direta. Nididhyasana can only be on the highest truth taught by the scriptures. Nididhyasana é algo que deve ser apenas a respeito da verdade mais elevada ensinada nas Escrituras, And not on the imagery object. e não sobre objetos na forma de imagens. I repeat once again, Nididhyasana can only be on the highest truth taught by the scriptures. Nididhyasana deve ser apenas a respeito da verdade mais elevada ensinada nas Escrituras, And not on the object meditated upon. e não sobre os objetos. So this Nididhyasana can only be on the real nature of our own self. Então, Nididhyasana pode apenas ser a respeito da real natureza de nós mesmos, And on the real nature of the world. That is the substratum of the world which sustains. que é a base do universo. So whereas dhyana can be meditated not only upon the truth, Mas o processo de dhyana é uma meditação que não é apenas a respeito da realidade so suprema. dhyana means it can be meditated upon truth also, Dhyana pode ser uma meditação a respeito da verdade, but também, also we can meditate upon the imaginary things. mas a respeito das coisas de imagens também pode ser. Why? For the sake of developing the concentration. Então, dhyana pode ser usado imagens porque para aumentar a concentração, So, enquanto Nididhyasana não. So Nididhyasana is all about thinking about the real nature of one's own self. O processo de Nididhyasana é apenas a concentração sobre o Ser Supremo. Dhyana can also be meditated upon the nature of the self and also on the imaginary objects to achieve concentration. Mas dhyana ele pode ser a meditação sobre os objetos também, com a finalidade de alcançar a concentração. So, okay, this Nididhyasana, when it matures, it finally results in total absorption known as samadhi, direct experience. Através de Nididhyasana acontece a absorção total, conhecida como samadhi, que é a experiência direta. So this Nididhyasana ultimately leads to samadhi, perfect concentration or total absorption. Nididhyasana então leva à absorção perfeita, conhecida como samadhi. What is it? The unity of the Atman and the Brahman. O que é isso? É a união do Atman com Brahman. Scriptures declare this total absorption is of two types. As escrituras declaram que essa absorção total é de dois tipos. One is Savikalpa Samadhi, another is Nirvikalpa Samadhi. Uma é Savikalpa Samadhi, a outra é Nirvikalpa Samadhi. See, the word Savikalpa, Vikalpa means distinction. Vikalpa significa em sânscrito distinção. The consciousness of many, like I am there, Brahman is there, and this world is there. Because distinction is there still in our mind. É a consciência da multiplicidade, porque existe a consciência de que eu sou um e Brahman é outro. So in this Savikalpa Samadhi, our consciousness of one's own personality still continues to exist. Então, no Savikalpa Samadhi, a consciência da nossa própria personalidade ainda continua a existir. Distinct from the Brahman. Nós ainda nos distinguimos de Brahman. However transparent it may become. Não importa o quão transparente possa se tornar a nossa realização. So just to give an example, suppose there is a glass out there in the bright sun. Suponha que em plena luz do sol existe um vidro. Earlier in the morning we can see light also, and there is a glass also in the light. Nós podemos ver a luz do sol e também a luz no vidro. So when the sun goes up in the sky in the midday, the light completely reflects in the glass. Quando é o sol do meio-dia, a luz se reflete no vidro completamente. We will no more be able to see the glass, but we see a bright light shining through. A reflexão é tão total que nós não vemos o vidro, não conseguimos ver o vidro em si, vemos apenas a reflexão do sol. So there is only light which is shining very brightly, and the glass is no more seen. Existe uma luz tão forte sendo refletida que não vemos mais o vidro, mas apenas a luz. But still we understand there is a glass over there in that bright light. Mas ainda assim nós entendemos que existe um vidro ali. Similarly, in the Savikalpa Samadhi, our consciousness is attenuated to a very transparent level,
and that supreme consciousness shines forth. Da mesma maneira, em Savikalpa Samadhi, nós alcançamos um nível de consciência transparente que aquela realidade suprema, ela brilha através de nós. Still, one's own personality continues to exist. This distinction will be there. Mas ainda continua a existir a personalidade, existe a distinção. In the second type, in Nirvikalpa Samadhi, all awareness of multiplicity, including one's own self, distinct from the Brahman, is completely dissolved. Mas no Nirvikalpa Samadhi, toda essa distinção, toda a consciência da distinção da personalidade é retirada e há Is completely dissolved. é completamente dissolvida. Means it is non-dual. It is one without a second reality. É uma realidade não dual, uma sem segundo. So this total absorption, known as samadhi, is of two types. Então essa absorção total, conhecida como Samadhi, é de dois tipos. With the distinctions, it is known as Savikalpa Samadhi. Without distinction, is known as Nirvikalpa Samadhi. Com distinção, é conhecido como Savikalpa Samadhi, e sem distinção, é conhecido como Nirvikalpa Samadhi. So, now, coming, when any scriptural study when we take, there are fourfold connections involved. Todo estudo das escrituras, quando nós fazemos, existem... There is what? There is fourfold connection. Four things are being discussed in the scriptures. Existem quatro coisas principais discutidas nas So, escrituras. every Vedantic scriptures commences with the description of fourfold connections. Cada escritura, então, tem quatro discussões principais. These are known as Anubandha Chatushtaya. Anubandha means that which connects or binds. Anubandha significa connects what? Connects the entire scriptural teachings. Anubandha é aquilo que conecta todos os ensinamentos das escrituras. It can also be known as a factor which binds the entire system of the scriptural study. É um fator que junta todos o sistema do ensinamento das escrituras. Always there are four factors. Existem quatro fatores, The sempre. first factor which talks is about adhikarin, a person competent to study and practice the science of Vedanta. O primeiro fator que se discute é qual é a pessoa que é competente ou que tem a capacidade de praticar esse ensinamento da So Vedanta. to understand the Vedanta, it lists out the qualification. This is known as adhikari. Para estudar a Vedanta é necessário uma certa qualificação. Isso é conhecido como adhikari. So the second thing it discusses is known as Vishaya. What is the subject matter of this treatise? A segunda coisa é Vishaya. Qual é o assunto desse tratado? So third matter is about Prayojana. What is the fruit gained by the study and practice of it? O terceiro é quais são os frutos que se obtêm através da prática e do entendimento da Vedanta. So fourth aspect discussed is about Sambandha. What is the connection between the purport of the science explained, science itself, and how it is to be worked out? I could not get. Okay. Sambandha. How a person achieves that result, achieves the goal. O quarto aspecto é Sambandha. Como a pessoa alcança aquela meta? Means the science explained how it relates to the person who studies it. Aquela ciência estudada, como ela se relaciona à pessoa que está estudando? How he works out it through the methodology taught. Como ela consegue realizar essa verdade através dessa metodologia? So these are the four factors which is discussed in the scriptures. Esses são os quatro fatores gerais que são discutidos nas escrituras. One is about adhikarin, qualification of the person who studies. Uma é a adhikari, ou seja, a qualificação da pessoa que está estudando. Second is vishaya, which is the subject matter discussed. O segundo é Vishaya, que é o assunto que está sendo discutido. Third is the prayojana, what is the fruit one is going to gain. O terceiro é Prayojana, ou seja, qual o fruto que se ganha com esse Fourth is estudo. sambandha, how this fruit is achieved. O quarto é Sambandha, como esse fruto é alcançado. Though it is a technical word in Advaitic literature, it can be applied in other fields of knowledge also. Embora sejam palavras técnicas usadas na literatura Vedanta, eles podem ser aplicados a outros campos de conhecimento também. So to conclude, the Upanishads contain the quintessence of the Vedanta. Então, para concluir, os Upanishads contêm a essência da Vedanta. All the 6 philosophies of India derive their strength and inspiration from the Upanishadic teachings. Todas as escolas filosóficas
da Índia derivam a sua força dos Upanishads. Various schools of Vedantic thoughts are outcome of this Upanishadic teachings studies. Várias correntes de pensamento da Vedanta são derivadas desses ensinamentos dos Upanishads. The idea of moksha, liberation from the cycle of transmigratory cycle of birth and death, is the primary goal of life. A ideia da libertação, moksha, é a meta principal da vida humana. Which has sustained the Indian culture and tradition even today. Isso é algo que sustenta a tradição e a cultura hindus até hoje. So which originally entitled to the Upanishadic teachings. E originalmente é derivado dos ensinamentos dos Upanishads. And the basis of these scriptures are three. The authoritative scriptures are three. E as escrituras que são autoridades são 3. So it is Upanishads, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. Os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. The depth of these teachings has attracted many people to study. A profundidade que existe nesses ensinamentos atrai muitas pessoas para estudá-los. An earnest study of this Upanishad without preconceived notions and prejudices will bring great inspiration in our life. Um estudo sério dos Upanishads sem um tipo de preconceito na mente vai trazer grande inspiração na vida. So with this I conclude today's talk. Concluindo a palestra de hoje. Possam o Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvaigneshvaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prenite Prenitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ram Krishnarpanamastu.